Neste vídeo você vai ouvir o que está escrito, não o que foi suavizado, não o que foi adaptado aos tempos modernos, não o que a cultura decidiu aceitar, mas o que o texto bíblico realmente afirma. Durante séculos, ideias foram sendo moldadas, ajustadas e reinterpretadas. Conceitos foram reformulados para caber em novas mentalidades. Papéis foram redefinidos. O que antes era tratado como ordem divina passou a ser chamado de construção cultural. E você nasceu dentro dessa transformação, aprendendo desde cedo uma visão de mundo que talvez nunca tenha comparado diretamente com o que está nas Escrituras. A cultura ensina uma coisa, a Bíblia declara outra. Aqui você vai confrontar o que Jesus afirmou sobre casamento e divórcio, vai encarar o que os apóstolos ensinaram sobre autoridade, submissão e estrutura familiar, sem filtros modernos, sem linguagem politicamente ajustada, sem suavizações. Porque se Deus estabeleceu algo desde o princípio, a pergunta não é se o mundo concorda, a pergunta é: o que foi ordenado? Quando o assunto é divórcio, a linguagem é direta. Em Mateus 19 e no Evangelho segundo Marcos 10, quem repudia e casa com outro comete adultério. A exceção mencionada é a fornicação. A cláusula, exceto por fornicação, é voltada para o homem claramente deixar a mulher por essa causa, o contrário não. Fora isso, novo casamento após o repúdio é chamado de adultério. Em 1 Coríntios 7, Paulo reforça: a esposa não se separe. Se separar, permaneça sem casar ou reconcilie-se, e o marido não repudie. A linha é clara: separação não é porta aberta para recomeço conjugal livre, é adultério. Em Mateus 5, o padrão é ainda mais rigoroso. O adultério começa no coração. O desejo alimentado já é transgressão. Isso mostra que a moral bíblica não é apenas externa, é interna. Quando chegamos às instruções sobre submissão, o texto é explícito. Na Epístola aos Efésios 5, está escrito: as mulheres sejam sujeitas a seus maridos, como ao Senhor. O marido é chamado de cabeça da mulher, assim como Cristo é cabeça da igreja. A comparação é espiritual e estrutural. Em Epístola aos Colossenses 3, a ordem é repetida: mulheres, sede sujeitas a vossos maridos, como convém no Senhor. Na primeira epístola a Timóteo 2, Paulo afirma que a mulher deve aprender em silêncio com submissão e que não lhe é permitido exercer autoridade sobre o homem. Ele fundamenta isso na ordem da criação. Adão foi formado primeiro, depois Eva. Ou seja, a justificativa apresentada não é cultural, mas teológica, ligada à origem. É justamente aqui que há confronto com a cultura moderna. Movimentos feministas e discursos de empoderamento trabalharam para eliminar qualquer linguagem de submissão. Desde 20 de julho de 1848, na primeira reunião feminista, ocorreu em Seneca Falls, Nova York, nos dias 19 e 20 de julho de 1848. Organizada por Elizabeth Cady Stanton e Lucretia Mott, a reunião reuniu cerca de 300 pessoas para discutir a igualdade civil, social e religiosa das mulheres, lutar contra o patriarcado e família conservadora, resultando na declaração de sentimentos. Hierarquia ou diferença de papéis, a proposta contemporânea é igualdade absoluta de função e autoridade dentro do casamento e da igreja. A submissão passou a ser vista como opressão e a hierarquia como injustiça. Mas, segundo esses textos, a referência não é a cultura do momento, é a ordem estabelecida por Deus. A Bíblia não apresenta sua estrutura como algo temporário, moldado pela sociedade. Ela liga suas instruções à criação e à relação entre Cristo e a Igreja. Se o fundamento é a criação, então não depende de aprovação cultural. A cultura muda, movimentos surgem, ganham força, redefinem conceitos e prometem liberdade e benefícios. Porém, dentro da lógica bíblica, Deus não muda e sua ordem não é ajustada por tendências sociais. O conflito aparece quando a cultura do mundo redefine aquilo que o texto define como estabelecido por Deus. Portanto, dentro dos versículos citados, o ensino é coerente.
Casamento é união instituída por Deus. Divórcio é tratado com severidade. Novo casamento após repúdio é adultério, salvo a exceção mencionada. O adultério começa no coração. Há uma ordem definida entre homem e mulher, e essa ordem não é apresentada como negociável. A tensão com a cultura moderna existe porque os fundamentos são diferentes. Um se baseia na mudança social, o outro naquilo que afirma ser decreto divino. Em resumo, os textos apresentados mostram uma estrutura clara. Casamento é união instituída por Deus. Divórcio é tratado com severidade. Adultério começa no coração. E há uma ordem definida entre homem e mulher fundamentada na criação, não na cultura. Ao longo do tempo, a cultura moderna, especialmente por meio do feminismo e do discurso de empoderamento, trabalhou para substituir essa estrutura por outra que parece mais atraente, mais justa e mais libertadora. Mas, se ela contradiz o que está nas Escrituras, então não é apenas uma mudança social, é um afastamento espiritual. No fim, a decisão é simples: seguir o que a Bíblia estabelece ou seguir a cultura atual, que parece maravilhosa, mas pode estar conduzindo para longe daquilo que Deus ordenou.